vim compartilhar aqui com vocês o meu relato de trabalho de parto e de parto. Já adianto que cada parto ele é único, então o que eu vivi, as experiências tanto negativas quanto positivas que eu vivi, não vai servir como base para você que está gravidinha, o que você vai viver. Você pode passar por coisas totalmente diferentes, mas é importante essa troca de experiências. O meu trabalho de parto iniciou dia 3 às 10 horas da manhã. Exatamente às 10 horas, a bolsa rompeu. Bolsa rompeu, ela não rompeu aquele de uma vez, ploc, encharcou tudo. Não, ela foi ali, rompeu, desceu um pouco e assim foi, descendo, descendo, descendo. E desceu pelas pernas um pouquinho de líquido, né? E eu lembro que o técnico aqui tinha acabado de chegar para trocar o modem da internet e o Magno estava com o técnico. E eu estava na cozinha fazendo a nossa merenda. E aí eu falei, amor, vem cá. Aí ele, peraí, amor, vou já. Que ele tava com o técnico. Aí eu peguei e falei assim, amor, vem agora. Aí ele, na mesma hora, parece que a chavinha ligou e ele já se tocou do que poderia ser. Aí ele correu pra cozinha, aí eu disse, amor, a bolsa rompeu. Aí ele já ficou nervoso, eu fiquei nervosa. Aí ele foi e começou logo a despachar o técnico. E o técnico saiu. E eu lembro que eu andava pela casa. E aí eu andava e ia pingando, ia pingando. Eu, pronto, o que é que eu tenho que usar alguma coisa aqui? Porque ia descendo, não parava de descer a água da bolsa, né? Como a mala da maternidade do Matheus já estava toda organizadazinha, a gente só fez mesmo tomar banho e ir pro hospital. E a gente já tinha escolhido com antecedência o hospital. O meu parto foi pelo SUS, né? E a gente já tinha ido visitar a maternidade, que é um novo anexo do Gonzaguinha, que é só maternidade lá, tudo novo, um atendimento que eu soube que era humanizado, né? Que tinha essa parte humanizada do parto natural. E aí a gente decidiu por lá. Então nós já fomos para lá. E quando chegou lá, eu lembro que quando eu fui atendida, a moça fez o exame do toque, né, a médica, e ela olhou para mim e disse assim, não tá dilatado nem 1 centímetro, tá fechado o colo do seu útero. Aí eu, caramba, e agora? Qual é o processo, né? Aí eu fiquei, e agora? Não tá dilatado nada? Como é que vai ser? E nós havíamos pesquisado tudo sobre parto, eu e o Magno. Então a gente sabia que tinha um processo chamado descolamento de membrana que auxilia a entrar no trabalho de parto, né? Você descolar a membrana e aquilo ali inicia um trabalho de parto. E aí a médica descolou a membrana e quando ela descolou já começaram as contrações. E aí vinham as contrações e eu sentindo dor. E aí a médica me mandou para uma sala à espera de uma cesárea. Ela foi logo clara, como você teve uma cesárea no parto anterior, é bem provável que essa seja uma cesárea, até porque você não tem nada de dilatação. Então a gente vai esperar até 6 horas e aí se você tiver tido alguma dilatação, a gente continua. Agora, se você não tiver tido nenhuma dilatação daqui para 6 horas, nós vamos fazer a cesárea. E aí ela levou a gente para essa sala que parecia uma enfermaria, com várias mulheres ali com casos diferentes, com perca de bebê, ou então com só algum problema na gestação. E eu tinha que ficar deitada numa cama. E eu olhei assim, eu digo, gente, eu quero um parto normal, eu quero tentar. Mas eu ficar deitada nessa cama aqui não tem condições, não vai ajudar na dilatação, não vai ajudar em abrir meu colo do útero. E eu fiquei falando isso e a médica meio que não me escutou muito, não. Mas teve uma enfermeira que me ouviu e disse assim, olha, só porque você quer o parto normal, eu vou transferir você para a salinha de parto normal. Que essa salinha é uma salinha especial, onde tem cavalinho, onde tem bola, onde você pode fazer exercícios. E auxiliam na dilatação do colo, né?
Aí eu lembro que eu olhei pra ela, dei um sorriso, abracei ela, ô mulher, obrigada, mulher, obrigada. Aí ela começou a rir, ela disse, ó, espera só um pouquinho, você vai fazer o exame, o cardiotope, e aí depois do exame eu levo você pra lá. Aí fiz o exame e fui pra essa salinha. Essa salinha era como se fosse um hospital particular, me sentindo no hospital particular. Uma cama lá, toda bonita, com bola. Que é isso, Sheldon? Com bola, lá fora tinha uma varanda onde você podia sair, caminhar, tinha uma escada específica só para as grávidas ficarem subindo e descendo. Aí tinha um cavalinho. E eu fiquei nessa sala sozinha com o Magno, fazendo todos os exercícios possíveis. Eu não parava um segundo. Chegou um enfermeiro lá, enfermeiro de parto, né? Chegou e começou a explicar, a falar pra gente como era o procedimento e o processo lá, que ia deixar a gente sozinho. E quando realmente as contrações se intensificarem e se tornarem regulares, aí vai ficar o enfermeiro lá com a gente, né? E aí nós ficamos lá, as contrações vindo, e eu sentindo dor, e nada, e nada, e nada. E aí eu fazia exercício, fazia e parava, relaxava, depois fazia exercício, parava e relaxava. E quando foi mais ou menos quase 7 horas da noite, veio uma médica fazer o exame de toque. Essa médica chegou para fazer o exame de toque, né? A obstetra, a ginecologista obstetra. Chegou para fazer o exame de toque e viu que não tinha dilatado nada. Nada, nem sequer 1 centímetro. E aí onde veio a frustração. Em mim, no Magno, a gente ficou assim, porque nós queríamos muito parto normal. E nós estávamos assim, acreditando que isso ia acontecer. Por que não? Somos feitas para parir, por que não ia dar certo? E não deu certo. Meu colo do útero não dilatou, mesmo eu fazendo todos os exercícios possíveis, não houve essa dilatação. E aí nós precisávamos decidir. Ou a gente ia até de manhã nisso, ou a gente fazia uma cesariana às 10 horas da noite. E nisso o bebê já estava sem o líquido amniótico desde 10 horas da manhã, que a bolsa havia rompido. E aí, uma decisão pelo nosso filho, a gente decidiu a cesariana, porque era mais prudente fazer uma cesariana. Então, nós conversamos, decidimos, e aí a gente falou que ia ser cesariana, e ela disse que 10 horas iria começar, né? A cesárea, a cirurgia. E deu 10 horas, nada, 10h30, nada, 11 horas, nada. E aí o Magno já, não, peraí, eu vou lá saber o que tá acontecendo. Aí ele foi lá, e quando ele chegou lá, disseram que estava tendo muitas intercorrências, urgências, e que essas pessoas estavam passando na minha frente. E aí não deu nenhum, tipo, vai ser aqui, ó, tal hora ou tal hora. Não, só disse isso. Aí o Magno voltou e me contou, né? Aí eu fiquei assim, mas e aí? Que horas que vai ser? Vai ser, se vierem emergências até de manhã, nós vamos ficar desse jeito até de manhã com o nosso filho sem líquido amniótico? E as contrações vindo, e eu sentindo dor, e me sentindo ainda mais frustrada porque eu sabia que essa dor não iria trazer o meu filho. Que eu tava sentindo dor à toa, que eu não tinha dilatação, né? E aí as dores foram ficando cada vez piores. E o Magno se enfesou. Foi lá e realmente falou firme e tudo. Foi aí que eles realmente não vão fazer a cesárea dela. Aí decidiram e olhe que a minha cesárea só começou por volta de umas 3 horas. O Pedro Mateus nasceu 4 horas e 8 minutos. Então acredito que a cesárea deve ter começado em torno de mais ou menos 3 horas, a cirurgia. Então, ainda passei esse pedaço todinho sentindo muita dor e as contrações muito fortes. E eu sentindo o Matheus dentro de mim, impaciente, querendo sair, não tinha passagem. Eu sentia isso. Então, por volta de umas 3 horas da madrugada, eu fui levada para a sala para fazer a anestesia geral. Geral não, RAC. E começar a cesárea, né? A cirurgia. E eu lembro que eu tava muito nervosa, muito, porque eu não queria uma cesárea. Eu já tinha tido uma experiência anterior com cesariana, sabia que era chato, sabia que era desconfortável o efeito da anestesia depois que parece que a gente vai morrer de hipotermia, de frio. Então eu não queria de jeito nenhum.
E a questão de não querer, de pensar tanto, idealizar tanto o parto natural, normal, fez aquele momento ser mais tenso ainda. E aí recebi a anestesia, começou a cirurgia, o Magno estava comigo, me acompanhou, acompanhou toda a cesariana. Foi demorado, porque eu acredito que a placenta estava muito colada. Ela subia em cima de mim, a médica, e apertava as minhas costelas como se estivesse botando força para alguma coisa descer. Eu acredito que não seja o bebê, mas sim a placenta, né? Que a minha placenta era superior, ou seja, estava em cima. E aí ela fazia muita força, que o Magno disse que via chegar à mesa a mesa da cirurgia fazendo assim. E eu senti, e ela botou um banco para poder subir em cima de mim e fazer essa força. E aí, depois de todo esse processo, eu escutei o Matheus chorar, ele nasceu. E aí trouxeram meu pacotinho aqui para perto da gente, a gente curtiu, beijou, cheirou, né? Fez todo aquele contato inicial. Aí levaram ele e o Magno acompanhou para ver todos os processos que iam ser feitos ali com ele. E eu fiquei na sala, né? E fui transferida para outra sala que eu não sabia da existência dessa outra sala. A gente já tinha passado lá, já tinha conversado, perguntado como era e deu a entender que o Magno estaria comigo a todo momento. Só que aí existia essa outra sala que ninguém poderia entrar, nem sequer o meu próprio filho, nem o Magno, nem meu filho, eu não poderia ter contato com ninguém. Já tinha uma outra moça lá, e aí que é uma sala pós-cirurgia. E aí eu fiquei nessa sala e começou a hipotermia, aquele frio horrível depois da cesárea, por conta da anestesia. E foi o momento de, nossa, foi o pior momento, foi aquele dali para mim. E eu não tinha o Magno, eu não podia ver meu filho, e eu tava sozinha, tremendo, e não tinha nada ali, nada. Fui para essa sala por volta de umas 4h40. Aí eu perguntei para a enfermeira que estava lá, por que eu tô nessa sala? Quanto tempo eu vou ficar nessa sala? E aí ela me respondia, não, porque toda cirurgia a pessoa tem que vir para cá, o paciente tem que vir para cá primeiro, esperar passar o efeito da anestesia, você poder mexer as pernas para depois ir para o quarto, para a enfermaria. E aí eu disse, tá, mas o meu marido pode vir aqui? Aí ela, não, ninguém pode entrar nessa sala. Aí eu E o meu filho também não. E aí eu já comecei a ficar desesperada. E aí eu peguei. Não, e aí? Posso falar com a assistente social? Como é que eu falo com a assistente social? E tudo. Eu quero saber como é que tá meu filho. Eu quero saber como foi que meu filho ficou. Eu quero conversar com meu marido. Aí ela disse: não, só na troca de plantão. Aí eu, tá, só na troca de plantão. Aí eu, tá, e a troca de plantão é que horas? Aí ela, 7 horas da manhã. Isso ia dar 5 horas, ou seja, mais de 2 horas naquilo dali. Naquele momento eu tenho que me acalmar. Eu não posso mudar nada aqui, se eu ficar assim eu vou ficar pior. E aí minha pressão pode subir, então eu posso passar mal, então eu vou me controlar. Comecei a usar minhas técnicas de respiração que eu passo para os meus pacientes. E aí comecei a me acalmar. O frio foi começando a ir embora, né? O frio era tão intenso que eu machucava minhas bochechas, machucava meus lábios. E aí o frio foi começando a ir embora, eu fui começando a me acalmar. E a paciente que estava do meu lado, né, ela estava com um casozinho mais sério, pressão muito alta, né, 19 por não sei quanto. E aí tava até com a sonda e tudo. E ela estava ali há muito mais tempo, porque ela precisava se estabilizar e por conta da pressão e do que ela estava sentindo, ela não tinha conseguido se estabilizar ainda. E aí as horas foram passando, eu fui ficando cada vez mais ansiosa. E eu lembro que antes de eu decidir ter calma, eu ficava direto questionando, eu quero ver meu marido, eu quero ver meu marido. E aí quando começou a haver as trocas de plantões, né, as enfermeiras novas chegando e as outras indo, as que estavam chegando pegaram e comentaram: quem é Kervin? Ah, o marido dela tá doido lá fora, perguntando por ela e tudo. E aí eu tava tão, né, assim, ai, meu marido! Aí ela começou a rir, aí eu comecei a ficar, eu quero ver meu filho, como é que tá meu filho, cadê meu filho?
E aí teve uma enfermeira que foi um anjo. Ela pegou e falou: Eu vou ver como é que tá seu filho, se acalme. Aí ela foi olhar, né, o Pedro Mateus. Aí quando ela chegou, ela me contou que ele tinha ficado cansado, né? Ele nasceu, aí sentiu um cansaço. E aí precisou ficar no capacete de oxigênio. E aí eu já fiquei nervosa. Aí eu, tá, mas esse capacete até que horas? Ele vai, como é que vai ser? Como é que meu filho vai ficar? Ela, calma, mãezinha, calma. Isso às vezes acontece, tudo, querendo, né, me deixar tranquila. E eu nervosa. E aí eu fiquei, aí ela disse, olha, então você vai receber, eu comecei a mexer as pernas, aí ela, então você vai receber alta para ir para a enfermaria. Aí eu, tá, mas eu quero ir com meu filho. Aí ela, não, não vai ser possível, o médico disse que ele ainda não vai. Aí pronto, nossa, eu fiquei muito mal, eu vou para a enfermaria e não vou com meu filho. Ela, não, mas você pode vir visitar ele no quarto. Aí aquilo já me deixou o coração apertado. E eu, meu Deus, e agora? Aí eu, já falaram pro meu marido o que é que tá acontecendo? Aí ela disse que já tinha conversado com ele. E que quando eu fosse pro quarto, eu voltava e ia visitar ele. E eu já tava ali desesperada, né? Deu 7 horas, que era a troca de plantão, 7h30, 7h40, 8 horas e nada. E eu desesperada. Aí essa mesma enfermeira, que se eu puder pegar ela e dar um abraço e um beijo, eu pego, dou um abraço e um beijo nela. Ela pegou, foi lá no quarto e pegou o Pedro Mateus e trouxe pra lá. Não era pra fazer isso, mas ela fez. E aí ela veio e trouxe ele, aí ele tava com sonda, com sondinha, porque ele não deixaram ele mamar, porque ele podia se cansar mais ainda e deram fórmula pra ele. E aí ele veio aqui pra mim, eu comecei a conversar com ele, a cheirar ele, e a tá ali naquele momento que não tem nem como explicar, é inexplicável o que eu tava sentindo naquele momento, e tá ali perto do meu filho. E aí eu lembro que a enfermeira tava contando pra mim o caso dele, e sabe aquela voz bem lá no fundo que eu não tava escutando nada? Aí tanto que ela pegou e me bateu, ei, mãezinha, eu tô conversando com você, você precisa me ouvir. Aí eu olhava pra ela e eu não conseguia, eu só conseguia olhar pro meu filho. E vontade de abraçar e de beijar e de cheirar e de estar ali com ele. E aí ela me falou a questão mais do cansaço e tudo, mas que estava aguardando, que teria que aguardar a alta para ir pro quarto. Aí levou ele, quando ela levou ele, eu comecei a chorar e foi dolorido para mim ver ele indo de novo. E eu recebi a alta, fui pro quarto e eu lembro que a todo momento eu falava com Nossa Senhora e pedia a Nossa Senhora para o meu filho vir bem, para o meu filho ter saúde, e pedi a ela, e graças a Deus não demorou nem sequer meia hora no quarto, meu filho veio, e ele veio pro quarto. E depois disso, recuperação totalmente rápida lá, passei realmente só um pouco mais de 48 horas, porque como fazia 48 horas na madrugada, ninguém me liberar de madrugada do hospital, né? Então me liberaram na manhã, que eu fiz as 48 horas e a gente veio para casa. E agora tá tudo bem, graças a Deus. Mas o que eu quero dizer é que é importante não. Eu estava demonizando a cesárea e foi a cesárea que me deu a oportunidade de ser mãe. Sem ela, eu não teria passagem para isso. Então eu paguei pela minha língua, que eu estava ali dizendo que cesárea não, parto normal, parto natural. E agora eu sou muito grata a essa cirurgia que trouxe meu filho, e eu, por querer tanto o parto normal também, ele ficou em sofrimento dentro da minha barriga sem o líquido amniótico, né? Então é importante essa valorização de uma medicina que traz algo que na natureza nem sempre é possível a gente ter. Tem mulheres que não têm passagem, que naquela época morriam com o filho dentro da barriga, mas hoje em dia existe a cesárea. Então eu sou muito grata a isso. E o meu relato é esse. Apesar de todos os pesares, eu faria tudo de novo para ter o meu filho aqui nos meus braços, que agora tá dormindo, que dorme super bem, graças a Deus. E é isso, gente.